Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A invasão de Israel por Gog e Magog, registrada nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, trata-se literalmente de uma batalha contra os israelitas em um tempo futuro, antes da grande tribulação. Nesta lição, no ponto número 1, conceituaremos os termos Gog e Magog. No segundo ponto da lição, identificaremos o tempo e o espaço da invasão de Gog e Magog a Israel. No item 3, conheceremos os propósitos divinos da invasão de Gog e Magog a Israel. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 4 da lição, veremos a ação sobrenatural do Senhor no campo de batalha em favor de Israel. Item número 1 da lição, conceito dos termos Gog e Magog. Gog é um título designado a um líder de um povo ou nação. A Bíblia estabelece Gog como príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. No capítulo 39, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. No contexto profético de tempo futuro, este príncipe vai liderar uma invasão contra a nação de Israel, por meio de uma confederação de nações denominada Magog. Nações localizadas, então, na parte norte de Israel e também na parte leste. Então, Gog é um título, um príncipe, e Magog, uma confederação de nações. Gog, o príncipe, vai então liderar Magog num ataque, numa invasão ao território dos israelitas. Quando será então o tempo e o espaço da invasão de Gog e Magog a Israel? Esta invasão, ela ocorrerá no fim dos anos ou nos últimos dias. Estudiosos da Bíblia dizem que essa batalha se dará antes da grande tribulação, não sendo, portanto, a batalha do Armagedon, como muitos estudiosos acreditam. Ezequiel capítulo 38, versículo 8 diz assim: Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. No versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: E subirá contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, a invasão se dará no fim dos anos, provavelmente antes da grande tribulação.
O local da invasão será o próprio território de Israel, com origem do ataque a partir dos montes de Israel, ou seja, a partir do norte de Israel, ou seja, nos montes de Israel, por ali se dará então o ataque de Gog e Magog ao território israelita, como já foi lido no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 38 diz exatamente isso, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. No terceiro ponto da lição, nós vamos ver quais são os propósitos divinos da invasão de Gog e Magog. E o primeiro propósito, para que Deus permita que Gog e Magog façam uma invasão ao território israelita, é a glorificação do Senhor. O Senhor Deus será glorificado por Israel a partir de uma derrota. Porque nós glorificamos a Deus não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Então, a partir desta derrota de Gog e Magog, ou seja, eles serão derrotados, os israelitas vão glorificar sobre os montes de Israel. Mas também, quando ocorre a derrota de Israel, o Senhor Deus deve ser glorificado. Então, o seu Deus será glorificado por Israel a partir da derrota de Gog e Magog sobre os montes de Israel. Eles serão derrotados, culminando então com o sepultamento de todos eles no vale de viajantes, consolidando então a libertação e o livramento dos israelitas pelas mãos do Senhor. Então, lembrando que nós devemos glorificar ao Senhor, não só nas nossas vitórias, como também nas nossas derrotas. Ou quando no tempo de bonança, ou nas tempestades. Sempre temos que glorificar a Deus. No versículo 11 ao 13 do capítulo 39, diz assim: Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e Magog, a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. O segundo propósito divino para esta invasão de Gog e Magog a Israel é o reconhecimento da santidade de Deus por parte de Israel. Com esta contundente vitória do Senhor sobre Gog e Magog, a majestade e a santidade do Senhor será reconhecida por muitas nações, não só por Israel, mas por muitas nações. Ezequiel 38, versículo 16 e versículo 23 diz, no 16 diz assim: E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. No versículo 23, diz assim a palavra do Senhor do capítulo 38. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Esse reconhecimento aqui da santidade de Deus é no momento da invasão de Gog a Israel. O outro momento da glorificação foi na vitória de Israel. Agora, o reconhecimento da santidade de Deus, e também, por que não dizer a glorificação, aqui nesse sentido, foi na invasão de Gog a Israel. O último propósito é a soberania de Deus.
E, nesse sentido, mostrar que Deus, através de sua absoluta soberania, controla o destino de indivíduos, comunidades, povos e nações. É Deus que detém o controle de todas as coisas. No versículo 25 ao 29 diz: Portanto, assim diz o Senhor, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo seu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-lo de entre os povos, e os houver juntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e o tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei do meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aí está, então, a demonstração da soberania de Deus no controle de indivíduos, comunidades, povos e nações. No item 4 da lição, nós vamos falar sobre a ação sobrenatural do Senhor no campo de batalha para derrotar Gog e Magog. Então, Deus, nesta batalha, agirá de forma sobrenatural para resgatar Israel do ataque de Gog e Magog, com as seguintes ações sobrenaturais no campo de batalha. Em primeiro lugar, o Senhor vai provocar um grande terremoto. No versículo 19 e 20 do capítulo 38, diz assim: Pois o meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. A segunda ação sobrenatural do Senhor no campo de batalha será que fazer com que as tropas inimigas lutem entre si mesmos. No versículo 21 diz: Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. E como última ação, o Senhor enviará sobre as tropas inimigas pestes, pedras, inundações, fogo e enxofre. O versículo 22 diz: Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Portanto, eis aí a ação do Senhor para derrotar Gog e Magog com forças militares muito mais poderosas e maiores do que as forças israelitas. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos dá a vitória. E assim, através de um grande terremoto, através das tropas inimigas lutando entre si, e através das pestes, pedras, inundações, fogo e enxofre, o Senhor derrota Gog e Magog e livra os israelitas desta invasão. Concluindo então a aula de hoje, estudamos nesta lição que o Senhor restaura integralmente aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus é santo, soberano e deve ser sempre glorificado em sua majestade, seja qual for a circunstância.
Vivemos o nosso dia a dia enfrentando uma diversidade de tribulações e dificuldades. Porém, temos um poderoso Deus que nos protege, nos guarda e nos restaura, dirigindo então o nosso destino, segundo o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Confie em Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Bênçãos especiais de Jesus para você. Boa Cristo, a glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.